livre para todos os públicos. Olá, bom dia! Como é que vocês estão? Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula de matemática para os alunos do 4º e do 5º ano. Na aula anterior, nós iniciamos o assunto operações com números naturais e também iniciamos com adição. Vocês aprenderam que adição é a ideia de juntar, acrescentar elementos, né? Ela vai somar, certo? Ela vai adicionar, unir elementos. Como, por exemplo, no slide da aula de adição, iniciamos com a tabela do Campeonato Brasileiro do ano 2020, né? Com os 5 melhores times do campeonato. E nós vemos que o Flamengo ficou com 71 pontos, o Internacional ficou com 70 pontos e o Atlético Mineiro ficou com 68 pontos. Lembra da tabela? E aí lá tinha o quê? Uma situação problema, pedindo para se calcular a pontuação dos 3 melhores times, né? Dos 3 melhores times do campeonato, que foram exatamente essas pontuações. 71, a do que ficou em primeiro lugar, que foi o Flamengo. 70, do que ficou em segundo lugar, que foi o Internacional. E 68, do que ficou em terceiro lugar, que foi o Atlético Mineiro, certo? E para nós chegarmos ao total de pontos das 3 equipes juntas, nós utilizamos a adição, certo? Então vamos somar aqui para saber o total. Nós somamos e descobrimos que o total de pontos das 3 equipes juntas foi 209 pontos, certo? E para descobrirmos o total de pontos das 3 equipes juntas, nós utilizamos a ideia de acrescentar, de juntar elementos, os valores da pontuação das equipes, e chegamos a esse total. Então essa é a ideia da adição, é a ideia de juntar, acrescentar elementos. Então esta é a ideia da adição, é a ideia de juntar, acrescentar elementos, certo? Aqui, para descobrirmos o total, nós juntamos a quantidade de pontos das 3 melhores equipes. Outra coisa que foi passado para vocês foram os termos da adição, né? Os termos da adição, eles estão exatamente aqui. Vocês aprenderam aqui, ó, por exemplo, aqui na adição, né, de 10, na soma de 10 mais 5 é igual a 15. Quem é o 10? O 10 é uma parcela. O 5, outra parcela. Então adicionamos 2 parcelas e chegamos ao resultado, que se chama soma ou total, certo? Então na adição, os termos da adição é parcela, parcela, e o resultado se chama soma ou total, certo? Outra coisa que foi trabalhado também na aula anterior foram as propriedades da adição. E nessa aula, ou melhor, naquela aula, vocês aprenderam 4 propriedades da adição. Que são quais? A primeira é a comutativa. A propriedade comutativa, ela diz que a ordem das parcelas não altera a soma ou o resultado, certo? E vocês lembram que lá no slide eu mostrei a soma de quê? De 3 maçãs mais 4 maçãs, que foi igual a 3 maçãs mais 4, que foram igual a 7, certo?
E também tinha o que? 4 mais 3, são as mesmas parcelas, mas em ordens diferentes, e dá o mesmo resultado, 7, certo? Então, 3 mais 4 é igual a 7, 4 mais 3 é igual a 7. Por quê? A propriedade comutativa, ela diz que a ordem das parcelas ela não vai alterar o resultado. Ela não vai mudar o resultado, certo? Então, isso é uma facilidade a mais para você quando você for utilizar a adição para resolver alguma situação. Porque, por exemplo, se eu for adicionar 12 mais 3, 12 mais 3 é igual a 15. É só adicionar 12, né? Bota mais 3, 12, 13, 14, 15. Né? Então, é igual a 15. E, digamos aqui, ó, se eu fosse fazer 3 mais 12 é igual a 15. É o mesmo valor, é o mesmo resultado, porque são as mesmas parcelas. Mas se você for ver, você vai perceber que adicionar 3 a 12 é bem mais fácil, é bem mais simples do que adicionar 12 a 3. Por exemplo, como você viu, né, quando eu somei 12 mais 3, eu apenas coloquei os 3 dedinhos aqui. Então 12, aí 13, 14, 15, certo? Agora se eu for somar 3, aí vou adicionar mais 12. Então ia levar mais tempo, ia ser mais complicado. Então a propriedade comutativa, ela ajuda nessa hora de resolver, esses tipos de problemas, né? De facilitar, né? Acaba facilitando na hora da soma. A outra propriedade que vocês estudaram também na aula anterior sobre adição foi a propriedade associativa, né? Que na soma de 3 ou mais números, você pode associar de maneira diferente, né, para chegar ao resultado. Por exemplo, na soma de 10 mais 5 mais 2 mais 20 é igual. Se eu posso associar as parcelas, lembrando que dos termos lá da adição, parcela, o 10 é uma parcela, o 5 também, o 2 também é uma parcela e o 20 também é outra parcela. Então, nessa adição aqui são 4 parcelas. Se eu posso associar de diferentes formas, então eu vou buscar a melhor forma, né, ou a forma mais fácil de eu resolver essa adição. Por exemplo, se eu somar aqui essas duas parcelas aqui, essas duas parcelas, 10 mais 20, tá certo? Que são dezenas exatas, vai acabar facilitando para mim. Por exemplo, 10 mais 20 é igual ao que? A 30, né? A 30. Aí agora eu adiciono mais o 5, mais 2. Aí então fica mais fácil assim, porque ó, 30 mais 5, eu vou só adicionar, ó. 30, né? 31, 32, 33, 34, 35. Então eu vou associar essas duas aqui, ó. 35, aí mais, aí agora eu vou adicionar o 2, a última parcela, que vou acrescentar só 2. Já tem 35, 36, 37. Então o resultado desta conta aqui é 37. Então assim, eu associei, ao invés de seguir aqui, ó, 10 mais 5, mais 2, para depois adicionar o 20, eu adicionei logo essas duas dezenas exatas, porque fica mais fácil, né? Não, 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. Então é bem mais fácil. Aí só depois adicionei as outras parcelas, certo? Então a propriedade associativa, ela me permite isso. Associar parcelas de forma diferente e eu vou chegar ao mesmo resultado. A outra propriedade que nós estudamos foi a propriedade elemento neutro. E você aprendeu que o elemento neutro da adição é o zero. É o zero, certo? É o zero. Por quê? Porque qualquer número adicionado ao zero, com o zero, qualquer soma com o zero dá o próprio número. E vocês lembram lá no exemplo, tinha 58 mais 0 é igual a quanto? A 58.
E tinha também 0 mais 45. E o resultado era quanto? Foi quanto? 45, né? Porque o 0 é a ausência, né? É o nada. Então, qualquer número somado ao 0 dá o próprio número. Por exemplo, 5 mais 0 é 5. 10 mais 0 é 10. 7 mais 0 é igual a 7. Então, saiba que o 0 é o elemento neutro da adição. E, por fim, estudamos também a propriedade fechamento. Você aprendeu lá que na soma ou na adição de dois números natural, o resultado sempre vai ser um número natural. Porque a adição ela está fechada no conjunto dos números naturais. Né? E quais são os números naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai seguindo essa sequência, certo? Então, 5, que é um número natural, mais 2, também é outro número natural, é igual a 7, que também é um número natural. Então, essa adição ela está fechada no conjunto dos números naturais, então logo o resultado vai ser também um número natural. Então, essa é a propriedade de fechamento, certo? Então, deu para relembrar um pouco da aula anterior? Você conseguiu entender a adição, a operação adição? Na aula de hoje, vamos estudar uma outra operação, certo? Outra operação. Vamos ver qual é? Nós vamos estudar a subtração com números naturais. Na aula anterior, você estudou sobre a adição com números naturais. Na de hoje, vamos estudar subtração com números naturais. Subtração é a operação que traz a ideia de tirar, reduzir. Além disso, traz as ideias de comparar e completar. Vamos aqui. Observe as idades das 3 pessoas a seguir e responda. Qual é a diferença de idade entre o idoso e o adolescente? Vamos voltar lá. Ó, a idade do idoso é 84 anos. A do adolescente, bem aqui, 17 anos. E a da criança, 5 anos, certo? Mas lá, na situação em questão, a pergunta é: qual é a diferença de idade entre o idoso e o adolescente? Para resolver esse problema, vamos usar a ideia de comparar uma idade com a outra. Assim, aqui 84 é a idade do idoso, aí menos 17, que é a idade do adolescente. Certo? Vamos fazer essa subtração aqui. 84 menos 17 é igual a quanto? Vamos fazer aqui. 4 menos 7. De 4 dá para tirar 7? Não. Por quê? Porque o 7 é maior que o 4. Então, nesse caso, vamos pegar o quê? Uma dezena aqui do 8. Vai ficar quanto? 14, né? Então, 14 menos 7. 14 menos 7 é igual a quanto? É igual a 7. Por quê? Porque 7 mais 7 são 14, é igual a 14. Então, 14 menos 7 é igual a 7. Aqui era o 8, mas só que o 8 emprestou uma dezena para o 4. Então, aqui ficou quanto? Ficou 7, né? Porque 8 menos 1 é igual a 7. Então, 7 menos 1. 7 menos 1 é igual a 6. Tá certo? 7 menos 1 é igual a 6. Então, a pergunta lá diz o quê? Qual é a diferença de idade entre o idoso e o adolescente? Nós vimos que a idade do idoso é 84, a do adolescente é 17. Então, vamos fazer a subtração. Olha aqui o sinalzinho da subtração. Se chama menos, certo? Se chama menos. Sinal de menos. Vem aqui. Então, 84 menos 17 é igual a 67, certo? Chamamos a operação realizada de subtração, tá bom? Então, para sabermos a diferença entre a idade
senhor idoso, né? Em relação à idade do adolescente, nós utilizamos a subtração. Aqui chegamos ao resultado que é 67. Agora vamos para os termos da subtração. Você viu na aula anterior que os termos da adição são quais? Parcela, parcela, e o resultado se chama soma ou total. Na subtração, os termos levam outro nome. O primeiro valor ele se chama minuendo, que é a idade, corresponde à idade do idoso, do senhor idoso. Olha, o segundo número é o 17, que corresponde à idade do adolescente, e é o valor que vai ser tirado do primeiro número lá, do 84. Ele se chama subtraindo. E o resultado ele se chama resto ou diferença. Então vamos mais uma vez. Então o primeiro, 84, lá se chama minuendo. O 17 aqui, ó, o valor que vai ser subtraído, ele se chama subtraindo. E o resultado aqui, que é a diferença dos dois lá, se chama resto ou diferença. Tá certo? Então deu para entender? Vamos lá treinando aí, ó. Minuendo, subtraindo, e o resultado se chama diferença ou resto. A subtração também está relacionada à ideia de completar e tirar unidades. Vamos lá para um exemplo aqui. Catarina faz aniversário no dia 31 de maio. Se hoje fosse 12 de maio de 2021, quantos dias faltariam para o aniversário de Catarina? Para saber, podemos efetuar a operação. 31 menos 12, certo? Vamos ver quantos dias faltam para chegar ao aniversário de Catarina, que é no dia 31. Para sabermos disso, nós vamos subtrair 12 de 31. Vamos lá, 31 menos 12. Vamos ver quantos dias faltam para chegar ao aniversário de Catarina, que é no dia 31. Vamos lá. De 1 dá para tirar 2? Não, por quê? Porque o 2 é maior que o 1. Então, vamos ter que pedir o quê? Uma dezena aqui para o 3. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar 11. Agora de 11 dá sim para tirar 2. 11 menos 2 é igual a... Vamos aí, vão calculando aí, pode fazer a continha no caderno, pode utilizar os dedos para contar, né, para fazer essa continha. Vamos lá. Então, 11 menos 2 é igual a 9. Com certeza você acertou aí em casa, porque essa é fácil. Vamos lá. Então, 11 menos 2 é igual a 9. Aqui eram 3, mas só que o 3 emprestou uma dezena aqui para o 1. Então, aqui ficou 2. 2 menos 1 é igual a 1. Tem 2. Tirar 1 fica 1. Apenas 1. Então, aqui, ó. 31 menos 12 é igual a 19. Certo? Isso quer dizer que faltam 19 dias para chegar ao aniversário de Catarina, que é no dia 31, certo? Então, para você descobrir isso, você utilizou a subtração. Vamos aqui para um outro exemplo. Luiz já tem 52 figurinhas. Quantas figurinhas faltam para ele completar uma centena? Certo? Vamos lá descobrir. Então, vamos lá para as informações. Vamos lá anotar aqui as informações no quadro. Nós já sabemos que Luiz, ele tem 52 figurinhas. 52 figuras, certo? E a pergunta é, quantas faltam para ele completar uma centena? Ou seja, quantas faltam para ele completar 100 figuras? Para descobrirmos isso, nós vamos utilizar, mais uma vez, a subtração. Como? Nós vamos subtrair 52 de 100. E o resultado vai ser exatamente a quantidade de figurinhas que faltam para Luiz completar 100. Então vamos lá. 100, aqui ó.
menos 52, que é o total de figurinhas que Luiz tem. Então vamos fazer essa continha aí. De 0 dá para tirar 2? Não. Por quê? Porque 2 é maior do que 0. Então não dá para tirar 2 de 0. Tá? E o 0 é a ausência, é o nada. Então vamos lá. Então aqui ó, do 10, vamos pedir uma unidadezinha do 10, como a gente já fez nas outras situações. Então vem uma para cá, que vai ficar, no 0 vai ficar agora 10. De 10 dá para tirar 2? Dá, porque o 10 ele é maior do que o 2, certo? Então vamos lá, 10 menos 2 é igual a, vou fazer aqui nos dedos para você, ó. Você tem 10, você tira 2, vai ficar quanto? Vai ficar 8, tá certo? Então vamos aqui, botar aqui 8, ó. 10 menos 2 é igual a 8. Aqui eram 10, mas só que emprestou uma dezena para o 0, então ficou 9. 9 menos 5, mais uma vez aqui utilizando os dedos da mão, você pode utilizar tranquilamente os dedos da mão para resolver as atividades, fazer os exercícios do livro, certo? E as atividades que o seu professor lhe passar. Então vamos lá, 9, né? Você tem 9, vai tirar 5, fica com 4, fica apenas 4, olha aqui, 1, 2, 3, 4, certo? Então vamos lá, 9 menos 5 é igual a 4. Isso quer dizer que para Luiz completar uma centena, né, ou 100 figurinhas, faltam 48 figuras, certo? Então, mais uma vez aqui, para descobrirmos o valor, né, o resultado da conta, nós utilizamos a subtração. Lembrando, mais uma vez, os termos da subtração. Nesse caso aqui, nesta continha, o 100 ele é o quê? O minuendo. O 52 ele é o subtraendo, certo? E o 48 ele se chama resto ou diferença, certo? Então esses são os termos da subtração, tá bom? Não esqueça disso. Minuendo, subtraindo e o resultado se chama resto ou diferença. Mais outra situação. Ana tinha 12 blusas. Doou 5 delas. Com quantas blusas Ana ficou? Para resolver esse problema, vamos usar a ideia de tirar unidades. Ela tinha 12 blusas, certo? Ela doou 5. Ela doou 5, ou seja, ela deu 5 blusas. Então, com quantas ela ficou? Para saber, nós vamos fazer mais uma vez a subtração. O sinalzinho aqui da subtração, que é o menos, é apenas esse tracinho, certo? Menos, vamos passar a barra aqui, vamos descobrir. Vamos tirar 5, que é o total de blusas que Ana doou, de 12, que era o total que ela possuía, para descobrirmos com quantas blusas ela ficou. Vamos aqui fazendo risquinho, você também pode contar assim, fazendo risco, usando os dedos da mão, ou fazendo risquinhos também. Ó. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Ela tinha 12 blusas. Então vamos tirar 5, que foi o total de blusas que ela doou. Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver com quantas ela ficou? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela ficou com 7 blusas, certo? Então quer dizer que 12 menos 5 é igual a 7. Exatamente. E voltando, relembrando os termos da subtração, o 12 aqui ele é o que? O minuendo. O 5 ele é o subtraindo, certo? E o 7 ele é o resto ou diferença. Vamos lá para mais uma outra situação. Paulo comprou um sapato por R$37. Vamos lá anotando logo as informações da situação problema. É assim que a gente vai resolvendo, certo? Então nós já sabemos que ele comprou o sapato e o valor do sapato era de quanto? 37. Como pagamento, deu uma cédula de R$50. Então ele pagou com uma cédula de 50.
e ele recebeu de troco R$13. O troco dele foi R$13. Ele poderia conferir o troco de duas maneiras. Primeiramente, será se o troco de Paulo está correto? Será se de fato o troco dele era R$13? 50, que é o valor do dinheiro que ele passou para o comerciante, menos, qual é o valor do sapato? R$37. Então, menos 37. E vamos ver se de fato o troco de Paulo, vamos ver se de fato o troco de Paulo está correto, se de fato é R$13. Vamos subtrair então 37 de 50. Vamos lá. Aqui, ó, 0 menos 7, né? Então de 0 não dá para tirar 7. Então vamos o quê? Pedir uma unidade aqui, uma dezena. Vamos pedir uma dezena aqui para o 5. Vai ficar o quê? 10 menos 7. Vamos lá aqui, ó, nas mãos aqui, os dedinhos da mão, ó. Você tem 10. Você vai tirar 7. Vai ficar com 3, certo? Então vamos lá. 10 menos 7 é igual a 3. Aqui era 5. Tirou 1, né? Emprestou uma dezena aqui para o 0. Então vai ficar o quê? 4. 4 menos 3 é igual a 1. Então isso quer dizer que o troco que Paulo recebeu está correto. De fato, o comerciante, o dono da sapataria, deu o troco certo. Ele deu o troco de R$13 para Paulo, certo? Então nós, por meio da subtração, nós percebemos, né, que de fato o troco era de R$13. Você percebe como é importante saber, conhecer as operações? A outra forma, né, de Paulo saber se o troco dele de fato era R$13, estava correto, é por intermédio da adição, né? Isso porque a adição, ela é a operação inversa da subtração, né? E vice-versa. A subtração é a operação inversa da adição e a adição é a operação inversa da subtração. Então vamos lá. Fazendo como? O caminho inverso, né? Como o próprio... O caminho inverso. Como? Na primeira, você percebeu que nós tínhamos o quem? Tínhamos o minuendo, que era o 50, certo? E o subtraendo, que era o 37, o valor do sapato, certo? E chegamos ao resto ou diferença, que foi 13. Utilizando aqui a adição, a operação inversa da subtração, nós já vamos o quê? Utilizar apenas o resto ou diferença e vamos adicionar ao subtraendo, que é o 37, para chegarmos ao minuendo. Se o minuendo aqui, o valor que nós alcançarmos for 50, mais uma vez vamos constatar que de fato o troco de R$13 era o valor correto. Vamos lá. 3 mais 7 é igual a 10, certo? É igual a 10. Então vamos colocar aqui o 0, certo? E vamos elevar aqui. Agora vamos somar. 1 mais 3 é igual a 4. Com certeza você sabe essa. Então 1 mais 3 é igual a 4. 4 mais 1, né, que veio aqui, ó, do 10 que estava aqui, é igual a 5. Então nós chegamos aonde? Nós chegamos aos R$50 que Paulo utilizou para pagar o sapato. Então, se chegamos aos R$50, que foi o valor que ele passou, mais uma vez nós confirmamos, agora por meio de uma outra operação, que foi a adição, nós chegamos ao valor de R$50 e constatamos que de fato 13 é o valor correto do troco que Paulo deveria receber. Em uma subtração, o minuendo é 789. Então já vou anotando aqui, ó. 789. E o subtraendo é 498. Aí o subtraendo 498. Vamos lá. 498.
8. Determine o resto, né? Então vamos lá, para sabermos, vamos fazer o quê? Aqui é a operação subtração. O sinalzinho da subtração é esse tracinho aqui, ó. Se chama menos, tá bom? Vamos passar aqui a barra e vamos saber. Nós temos o quê? O minuendo, que é 789, e o subtraindo, que é o 498. E aí a pergunta é, determine o resto. Então, qual é o resto ou diferença? Qual é o resultado? Nós vamos subtrair o quê? 498 de 789. Então, aqui, ó, o minuendo, 789. O subtraindo, que é o valor que nós vamos tirar do minuendo, né, que é esse primeiro valor aqui, 498. Então, vamos lá. 9 menos 8 é igual a 1. Agora aqui, 8 menos 9. De 8 dá para tirar 9? Não, por quê? Porque o 9 é maior que o 8. Então vamos pedir o quê? Uma dezena aqui para o 7. Vamos pedir aqui uma. Vamos botar aqui, ó. Uma vai ficar o quê? Aqui quanto? 18. 18 menos 9. 18 menos 9 é igual a 9. Com certeza você acertou aí em casa. Então vamos lá. 18 menos 9 é igual a 9. Aqui era 7, mas ele doou aqui, ó, uma dezena aqui para o 8. Então ficou o quanto? Ficou 6. 6 menos 4, você tem 6. Aqui, você tira 4. Vamos lá, tira esses 4, vai ficar quanto? 2, certo? Então, 6 menos 4 é igual a 2. Então, descobrimos aqui que o resto, né, dessa subtração é quanto? 291, certo? 789 é o minuendo, 498 o subtraendo. Foi dado esses dois valores, essas duas informações, para chegarmos ou determinarmos qual era o resto ou a diferença. E nós descobrimos, né, por intermédio da subtração. Então, esta é a operação subtração, tá certo? A subtração. Espero que vocês tenham compreendido, né, este assunto, que é muito importante. Continue treinando em casa, estudando bastante, lendo, né, treinando, praticando, tá certo? Que vai dar tudo certo. Então, continue também se cuidando. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu!